Fala galera, começando mais um episódio do Biblix. Estamos aqui reunidos mais uma vez, eu, pastor Daniel, @Daniel Simoncelos. Para pastor André, @André CB Lima, ou então mais fácil de me achar, entendendo o tom underline oficial. Reverendo Felipe ou Reverendo Phil, né? @IFeelGood. Lembrando que o Phil aqui é diferente, é FHYL. Facinho de achar. Se dava para complicar, né? Para que facilitar? Galera, hoje a gente vai estar falando um pouquinho, terminando, se Deus quiser, o livro de Gênesis, né, a partir do capítulo 34. Até aqui nós já vimos, né, nosso primeiro episódio sobre as origens, falamos um pouquinho sobre a criação, até chegar na Torre de Babel, a origem aí dos povos, das línguas. Depois nós vimos um pouquinho da vida de Abraão. E como na história dos patriarcas, nós vimos a providência de Deus, como que Deus os conduziu e em todo o tempo cumprindo as suas promessas, né, e chamando-os de fato a responder com fé e obediência. Vimos que ao longo da trajetória eles tropeçaram bastante, mas de fato estiveram na dependência do Senhor. Abraão, Isaac, semana passada, a última aula nós vimos, no último podcast nós vimos sobre a vida aí de Isaac e Jacó, né? Então, como esses patriarcas. E a partir de hoje, a gente começa a ver, então, um pouquinho da história dos filhos de Jacó, né? Então, os 12 patriarcas e aí o desenrolar da história, né? Então, a gente começa no capítulo 34, queridos, com uma história difícil, complicada. Né? Então, a narrativa, ela toma tons, assim, cinzentos e sangrentos, né? Então, a Bíblia, ela não oculta para a gente os momentos de tragédia e nem de pecado, né? E a gente começa, então, com o episódio de Diná e os Siquemitas. O que acontece aí, André? Fala para nós. Bom, é aquela passagem que a filha, né, de Jacó, né, Diná, ela é estuprada, né? E aqui, para mim, esse texto tem dois objetivos de estar aqui, né? Primeiro, para mostrar essa situação que, de fato, a Bíblia não esconde, mas já preparando a gente para o fato de que os filhos de Jacó não eram muito fáceis, não. Que, para mim, vai fazer diferença lá no capítulo 36, quando a gente vai começar a ver a relação deles com José. Mas, de fato, a gente vê aqui uma situação que, vamos dizer assim, divide os ânimos, né? Porque a gente olha aquilo que eles fizeram e, de fato, a gente vê que eles deram lugar à ira e, de fato, a gente vê que a ira de Deus não, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que aconteceu foi que a Diná foi violentada, né? Mas o filho de Eveu, né? Amor, que era príncipe ali daquela terra, gostou muito dela, a possuiu e aí depois quis resolver o problema, né? Então, resolveu o problema fazendo ali uma aliança e eles iam se aparentar, e o que foi negociado é que eles iriam ser circuncidados e ia haver ali uma paz entre eles, mas Simeão e Levi decidiram que a paz que haveria entre eles e os mortos, né? Então, é só essa paz que haveria. No caso é Siquém, né? O filho de Amor que se enamora. Isso, exato. E é interessante porque você vê como é o mundo antigo, né? E o homem antigo. Ele desejou, ele tomou para si e como que usa uma mulher como objeto, né? Não é simplesmente se deitou com ela porque quis e agora falou, agora eu quero casar porque eu gostei, né? É algo terrível que a gente vê aí nesse sentido, e ainda tem a pachorra de lá, né? Fala, não, o que vocês querem aí para me dar ela, né? Meu filho gostou, a gente é líder aqui e tal, vem ficar com a gente, que tá tudo certo. E aí nós vemos esse estratagema, né? Dos filhos de Jacó, de Simeão e Levi. De estratagema de dois, né? Estratagema de dois, porque o restante parece ter ficado assim, tá bom,
não é o que o texto parece aí propor para a gente? O restante parece que aceitou de alguma maneira. É isso ou não é, Fio? Eu tenho A gente até comentou um pouco nas nossas aulas, né, lá de arqueologia sobre alguns costumes do Oriente Antigo, alguns costumes de tomar em combate ou em morte, né, alguma mulher da família, a esposa de alguém, tomar posse desta mulher, tendo assassinado ou vencido em batalha um inimigo. Mas isso é muito comum em certos povos da antiguidade, mas mesmo dentre estes povos ainda é tido como uma atividade bandida, sabe? Como uma espécie de banditismo. O natural, quando se acha uma mulher sozinha, há duas opções. Ou ela está perdida, né? Ou ela não pertence a ninguém. Se ela não pertence a ninguém, se ela não está perdida e não pertence a ninguém, qualquer um pode lançar mão dela como sua serva. Não é uma prática em Israel, é uma prática comum a várias etnias do mundo antigo, né? Mas é cortesão, é de bom termo, porque quando você encontra uma mulher que é propriedade de alguém, que você ainda não sabe, né, se ela é propriedade de alguém, você o procure saber, né? E dê 3 dias para que se manifeste o seu proprietário, ou a sua família, ou o seu pai. Essa é a ideia, para que você não invada a propriedade de um igual ou de um outro, tomando ela para si. Isso é linha comum, é um costume comum. E aqui o capítulo 34, eu acho que ele é um eixo bem interessante para tudo que foi construído até aqui, porque principalmente o que acontece ali no verso 13, né? No estratagema de 2, né? Que eles aceitam fazer o acordo, mas no seu coração já tinham o projeto de extermínio, por assim dizer. O povo de Deus não mais agora reconhecido como um povo de Deus. Jacó, reconhecido como filho da aliança a partir de Isaac e de Abraão, não mais pode proceder como se não fosse um filho da aliança, com estratagemas, com esquemas, com enganação, o que lhe é por natureza, por gênero humano, por qual recebe, inclusive, a alcunha de seu nome por isso. Não mais vive assim, mas vive de maneira diferente. Não mais deturpando normas, não mais se misturando com as normas que não estas que estão se adequando no povo de Deus como o povo de Deus. Porque nem mesmo os demais agem segundo as normas. Se quem, quando vê esta mulher, não age segundo as normas, nem com a norma padrão do banditismo ou com a norma de tentar identificar quem é o proprietário porque houve interesse. Ele simplesmente a toma, se livra e então memora aquilo que aconteceu e lembra se agradando daquilo, ou talvez tenha se arrependido e, no entanto, quer se casar, reparar um erro e sabe com quem falar, sabe onde ir buscar. Quer dizer que ele já não sabia disso há muito tempo? Já não tinha noção desta propriedade ou da família dela na ocasião em que a tomou? É natural para os homens fora da aliança agirem com engano a fim de satisfazer os seus desejos antes de qualquer outra coisa. Mas isso não pode fazer parte do povo da aliança. É um povo diferente. No entanto, estes 2 filhos ainda não tinham entendido muito bem assim, né? Agora, a saída de Jacó é uma saída de aliança, mas, ao meu ver, ela é uma saída que ele estava errando. Claro. Pelo motivo de tentar redimir um problema grande, simplesmente fazendo essa aliança, que talvez poderia ser até possível ali para os pagãos, mas eu creio que já havia aqui uma compreensão do povo de Deus com não se ajuntar aos pagãos, né? É isso que a gente vê, é esse o espírito de Isaac antes, né? Querendo que seu filho se case com seus parentes e tudo mais, né? Então, eu creio que aquilo que Jacó quis fazer aqui ainda mostra, por mais que mostre que ele tentou fugir ali dos esquemas, foram seus filhos ali que carregaram essa prática, ele
está errando de duas formas quando ele está fazendo essa escolha aqui, e talvez os filhos tentem reparar isso daqui de uma forma que não deveria ser reparada, né, com os estratagemas. Me parece que Jacó está meio ausente nessa discussão toda, né? Isso parte mais dos filhos, essa negociação. É interessante a gente ver que o capítulo 34, ele vai mostrar o primeiro momento onde há um risco da extinção do povo de Deus, né? Então, assim, você vê, por exemplo, primeiro a tragédia acometendo essa família. Nós vemos Isaac dependendo do Senhor e não buscando vingança nem retaliação contra os inimigos. Você vê Abraão também agindo da mesma maneira. Jacó tem que aprender isso, né? Ele para de enganar e agora ele tem que aprender a depender do Senhor. Mas agora os seus filhos têm retaliação, né? Tanto é que a gente, depois que eles matam todos os homens ali e levam para si, né, todos os bens e como despojo ali de guerra, né? Eles saem matando todo mundo depois que manda que eles se circuncidassem. Então eles levam para si, inclusive, né, as mulheres e os rebanhos e tudo que tinha os bens, né? Eles levaram para si, eles tomaram para si. E aí depois Jacó fica morrendo de medo, ele fala, pronto, agora já era para a gente. Só que qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que é que acontece com aquele que amaldiçoa o povo de Deus? Eles são destruídos, apesar de, né, não da maneira correta, eles tomam a vingança a partir de si, mas Deus, é isso que ele faz lá no Egito com o faraó, quando ele toma Sara. Praga sobre eles. Não precisaria de Levi e Simeão pegarem armas para matar os siquemitas, né? O próprio Deus tomaria vingança. O povo de Deus e o povo da aliança não é um povo que vinga a si mesmo, mas sabe que do Senhor é a vingança. Ele é quem retribui e ele cumpre isso o tempo todo. Eu vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E eles não merecem. Simeão e Levi são miseráveis, a gente vai ver isso lá na bênção de Jacó, que eles vão colher as consequências disso. Mas no capítulo 35, Deus espalha terror às nações e não deixa que eles sejam exterminados, porque seria o caminho natural. O caminho natural agora lascou, falou assim, agora vão vir para cima da gente, porque eles são um clã muito pequeno ainda. Quantos são eles? Quantos homens nós temos aqui? Eles matam toda uma cidade, né? Eu não sei quantas dezenas de homens eles mataram, não? Só 2? Mas são poucos. Nós estamos falando de 12 homens e talvez alguns dos irmãos deles são crianças ainda, né? Então, nós estamos falando de Simeão e Levi. Crianças assim, né? Jovenzinhos, né? Então, não tem experiência de guerra nesse sentido. Eles talvez já homens feitos, mas porque são os mais velhos, né? Eles são o segundo e o terceiro, depois de Rubem, né? Então, mas é interessante a gente ver como que Deus cuida, né? E age ainda assim com graça no meio de gente miserável como eles, né? E esse pessoal ainda tem uma segunda intenção, né? Porque quando eles aceitam ser circuncidados, a ideia também é que com o passar do tempo eles se apropriem de tudo, né? Afinal, eles são, inclusive, maioria, talvez, estando dentro dessa cidade, se misturam os povos e né? E o gado que é deles agora se tornará o gado de todos depois. Há Jacó é muito interesse rico, aqui. Jacó é muito rico. Eles são poucos, então é fácil a gente... Mas aí se não apropriar, né? Pelo contrário, os bens de todos eles vão para Jacó e sua descendência, né? O capítulo 35 termina com o nascimento do Benoni. A quem nos seminários aí, quando o camarada é cabeçudo, o povo chama ele de Benoni, né? Porque o Benoni nasceu e a Raquel morreu no parto, né? Morreu de complicações ali do parto. E é interessante a gente ver isso, né? Ela dá o nome de Benoni, porque com dores deu à luz, e Jacó não permite, né? A gente falou isso, eu acho, na última... Quando ele tem seu nome mudado para Israel, Deus muda o nome de Jacó, e aí Jacó não fala assim, esse menino vai ser amaldiçoado como eu fui, não. Enganador, para aquele que lutou com o Senhor, né? Ele fala, não, ele vai chamar Benjamim, né? O filho da mão direita, e não um nome ruim, né? Mas o interessante aqui é que Raquel, que
tem uma certa idolatria por ter filhos, né? E inicia essa disputa com Lia, nós vimos isso, né? No nosso último podcast, essa disputa, inclusive dando Bila para Jacó, para se deitar com a sua concubina, para que ela pudesse dar luz filhos, né? E essa disputa com Lia, né? Disputei com ela e logrei, e venci, né? Você fala assim, você venceu, da onde, né? Não faz sentido nenhum, ela morre no parto. A sua idolatria, né? Traz para ela morte. E isso nos ensina bastante, né? A questão da nossa idolatria, do nosso coração e como isso, de fato, nos levará para a destruição. Enfim. Alguma coisa do capítulo 35, 36, queridos? Eu acho que, pelo menos no final do 35 e o capítulo 36, acho que eles estão aí como até um pouco da história de Benjamin que você acabou de comentar, como um marcador no texto que vai trazer algumas mudanças, né? E querendo ou não, a gente vê duas comparações aí entre o final do 35, o 36 e o início do 37, por assim dizer. Porque você vê ali a lista de descendentes de Jacó. E aí fala todos os filhos e tal, tudo mais. E aí passa da lista de descendentes de Jacó e começa os descendentes de Esaú. E é interessante você ver que a descendência de Esaú, o povo do Monte Seir lá, que vai ser depois citado em outros livros da Bíblia, que vão se tornar inimigos do povo de Deus, que vão ser castigados por Deus, são pessoas, assim, tidas ou apresentadas com uma força, né? Dele vieram príncipes, dele vieram guerreiros, pessoas importantes, né? Então, você vê a descendência de Esaú, você fica até meio impressionado, né? Nossa, olha só, era o homem que não ia ser abençoado, né? Que vendeu ali o seu direito de primogenitura, e olha a descendência desse homem, olha as pessoas que vieram, olha a grandiosidade, a força, né, do povo que veio de Esaú. E aí, quando você vai para a descendência de Jacó, ali olhando para o início do capítulo de número 37, começa a história de Jacó, ou dos descendentes de Jacó, né, com José, um menino de 17 anos. Eu acho que tem um contraste aqui bíblico, tentando mostrar, né, que se você for tentar olhar pela força aqui na descrição dos descendentes, talvez você se surpreenda mais com a descendência de Esaú do que com a história que vai começar de um menino de 17 anos, né? Evidência. E fora que a gente precisa destacar também que o texto que veio antes já estava mostrando para a gente que, além do menininho de 17 anos aqui, os mais velhos, que poderiam ser os mais fortes, eram tranqueira. Estava não, nenhum deles. Era tranqueira. Pelo contrário, então, né? No 35 você vai ver o primogênito se deitando com a mulher do pai. Exato. No 35, Exato. ele finaliza, depois de falar que o mais novo matou a mãe, né? Que o Benjamim nasce e morre a mãe dele, a Raquel, e Simeão e Levi mataram todo mundo, se tornaram odiosos ali na cidade. Você tem o primogênito, que era para ser, né, o cara, se deitando com Bila, né, a concubina de Jacó. Assim, então, começa mal, começa terrível. Exato. É tranqueira, 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 e um menininho de 17 anos, e o... Sonhador. Não, e o sonhador contra a descendência de Esaú, que você acaba de ler aí, você fala, rapaz, acho que deveria ter apostado na descendência de Esaú, né? Mas, pela graça de Deus, a gente vai ver que a história ela é contornada, né? É só mostrando que vem de Deus, né? Não é deles. Vem da parte do Senhor. Fio, alguma coisa aí que você quer destacar antes do 37? Não, vamos entrar no 37. Vou para a história de Jacó, né? Que é importante. Aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu acho que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sei que a maioria das pessoas não concorda, então eu acho que a gente vai discordar aqui. Vocês acham que José
o menininho de 17 anos, sonhador, é apresentado como alguém errado no início do capítulo 37, ou ele fez aquilo que ele deveria fazer? Porque eu já vi, você vê vários pregadores, né, mostrando que ele é um meninote fofoqueiro, não sabe, queria agradar o pai, então era um contando as coisas dos irmãos e tal. Mas eu não consigo tirando ver... onda com aquela... Tirando onda, exato. Eu não consigo ver nada disso aqui. Não, ele só é ingênuo. Eu acho que ele... Ingênuo, apesar de ser apresentado como alguém ingênuo, para mim, esse texto mostra um padrão de alguém justo sendo perseguido por injustos. Exato. Não é que o centro, com certeza, será esse. A gente vê a proposição de esperança, né, de fidelidade da parte do Senhor vindo através de um sonho, para que ele se renove nisso, se reforce nisso. É um fato que é uma resposta de ímpeto juvenil mesmo, ímpeto de menino em contar. Não é impossível de medir o resultado. Afinal, isso é uma prática infantil tradicional, né? Construir a sua posição na superposição. Então, ele teve um sonho, ele revela o sonho. Se foi vamos dizer, como alguns dizem, né, para fazer uma figa nos irmãos ou não, o consenso geral da ação é transmitir aquilo que enchia o seu coração, né? É algo surpreendente, é claro que é algo incrível. E quem não transborda em anunciar uma notícia incrível? Essa é a natureza do evangelho, uma notícia tão boa, tão surpreendente, que não cabe na gente, que tem que sair, né? Mas é necessário que haja maturidade para haver profundo entendimento, e é o que ele vai adquirir no tempo dele no Egito. E aqui Deus estava revelando aquilo que ia acontecer. Eu creio que posto como revelação de Deus, ainda que ele tivesse que contar como um sonho, eu creio que o único correto aqui, em algum ponto, na hora de receber essas revelações, é o pai. Porque o pai, ainda que assuste, assim, a gente vai se dobrar diante de vocês, em uma sociedade onde necessariamente, né, o que aconteceria seria o contrário, né? Eles que teriam que reverenciar o pai, né, que era a autoridade e tudo mais. Mas fala aí que Jacó ele vai fazer igual Maria, né? Ele vai guardar no coração, e aquilo ali, ele fala, isso aqui é um sonho, mas pode ser Deus falando aqui, através desse menino, alguma coisa que vai acontecer. Então, eu creio que quem se posiciona de maneira correta, aí, pelo menos ao final, né, é Jacó. E, sem dúvida, José é o justo aqui. Sem dúvida, José é o camarada que está sendo usado por Deus com um propósito de salvação. Então, ele é um tipo de Cristo, que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo também, nesse trecho, né, nessa nova narrativa que se inicia a partir do capítulo 37. E muita gente, às vezes, pensa que do 37 ao 50, o centro está em José. Mas é importante a gente ver o narrador trazendo para nós no verso 1, né, no verso 2, essa é a história de Jacó. A ênfase é tratar de Israel, do estabelecimento da nação, e não de José. José é uma peça dessa história que Deus está usando para preservar o seu povo eleito. Né? Assim como ele preserva lá quando Levi e Simeão quase botam tudo a perder, e Deus bota terror nas nações e os protege, agora, de novo, vai vir fome, vai vir um problemão aí que poderia matar esse povo, mas Deus vai preservá-los, Deus vai usá-los, e aí ele dá o sonho, né? 2 sonhos para José, ele tem 17 anos, menino novo, diferente de Davi, né? Que Davi, quando era bruto, 17 anos, Davi já era herói, não herói de guerra, né? Mas homem de guerra, sisudo, valente. Né? Então, 1 Samuel 16 vai dizer isso. Não, o José não. O Zezinho aqui é menino, né? Menininho. Mas ele sonha, tem 2 sonhos.
A estrela e a lua, o sol se curvam diante dele, os feixes lá se curvam diante dele. Então, ele sonha que seus irmãos, seu pai, sua mãe, se curvariam diante dele, né? Sim. E por causa disso, e além disso, né, que os irmãos também, ele recebe a túnica lá colorida, né? Naquela época lá, filho, só roupa, só Tá cor, lá. não tinha roupa colorida, era muito, muito difícil, né? Tingir tecido era algo não só difícil pela matéria-prima em si, como algo muito custoso. E pela rudeza, né, do serviço do campo, do serviço do pastoreio, algo até desnecessário. Por exemplo, a gente vai lembrar lá talvez do texto de Cântico dos Cânticos, onde Sulamita está falando que se veste como as tendas de Quedar. Né? Essas tendas de Quedar são feitas com a pele bruta dos cabelos e carneiros, sem a retirada da pelagem. Né? A gente costuma curtir essa pelagem para depois, passando a navilha, retirar os pelos, né? E usar o couro bruto. Quase não se retirava a pelagem, por quê? Porque além de ficar mais resistente desse jeito, mesmo que ficasse mais feio e mais rústico, mais preto, quase sempre essa era a cor, né? Marrom escuro para preto, não dava para tingir esse material, era o útil para esse tipo de pastoreio nômade, onde você precisa armar a sua tenda, ficar um tempo. Então, a vestimenta do pastoreio, vou dizer, o uniforme do pastor, era uma pele rudosa, uma pele pesada. Ficar decorando, ficar tingindo, era gastar muito dinheiro com algo que não ia durar por causa do ofício. José receber algo caro, tão detalhado, já falava até um pouco de como que ia ser o seu desenvolvimento do trabalho, de como que ia ser o seu crescimento, o que ele ia fazer. Nada mais natural do que mais susto, né? Você acha que chega ao ponto de isso indicar uma escolha do pai para aquele que seria vamos dizer, aquele que receberia a bênção, que seria talvez o status de primogênito, porque a gente sabe que, primeiro, nesse ponto da história, os mais velhos já estavam mostrando que era tudo não valia não. Segundo, a gente vê essa predileção clara ali sobre José. E terceiro, Jacó, se tem alguém que não liga para quem nasceu primeiro, é o tal do Jacó. Né? O tal do Jacó não liga para ninguém nasceu primeiro, não. Ele não ligou no tempo dele, não vai ligar com os filhos de José. Então, eu creio que a pessoa não atesta. Então, você não acha que isso gera já uma posição de possível liderança ali já para José? Bom, é muito possível. Por quê? É comum nas culturas, né, do Antigo Oriente, inclusive nesse tempo ainda um pouco posterior, que se tenham muito poucas roupas e que as roupas são, né, tecidas de acordo com a ocasião. Vocês vão lembrar lá das vestes festivais, né, tão presentes nas narrativas bíblicas, ou lá com Sansão, né, que demandou 30 vestes festivais, né, daqueles patrícios. É comum que você tenha apenas uma veste especial para momentos especiais, e essa veste é que é decorada, é que é bem bonita, né? É uma veste de receber, de conduzir cerimônias, de receber convidados. É natural que o filho que vai ser a cabeça da descendência receba essa veste do pai. Quando os pais não têm esse tipo de vestimenta, é muito comum que eles façam e preparem uma vestimenta, vou chamar aqui de real, de especial, de festival, para o filho que lhes é mais importante, para o filho que pode ser o cabeça. Não precisa necessariamente ser o primogênito dentro desse costume. É muito comum que o primogênito receba talvez até a maior porção da terra da herança, mas que um filho escolhido receba a função, ou melhor, a porção mais rentável ou mais importante, mesmo que seja menor. Então, não é muito comum mesmo, no meio do centro Canaã, ali, essa Canaã que é cassita, né, que é caldaica, a prática de receber maior autoridade àquele que não é o primogênito. Talvez ali neste meio, os filhos de Jacó pudessem, sendo da intenção ou não de Jacó,
ter essa perspectiva, já que podiam ver à sua volta isso acontecer. Esse filho tão mais preferível, tão mais amado, receber aquilo que nenhum deles tinha, sem ter outorgado sobre ele o ofício dos demais, com certeza pode ser muito invasivo para a primogenitura. O fato é que eles odiavam, né? Eles tanto veem isso que eles o odeiam, e mais, é fato que Jacó considera José o primogênito pelo fato de José receber porção dobrada da herança. Quem é que vai receber porção dobrada da herança dentre os 12? É o José, porque você não vai ter José dentre as tribos. A tribo de José são duas tribos. Então, o primogênito recebe a herança dobrada. Para José, para Jacó, o primogênito é José, né? Porque ele pega Efraim e Manassés, e Efraim e Manassés é justamente nessa ordem, né? Porque Manassés é o primogênito também, e aí ele inverte a mão justamente para colocar Efraim como primogênito e não Manassés, que era o mais velho, e dar a porção dobrada para ele. Mas o Senhor não, né? O Senhor vai colocar outro aí nessa conversa, né? Começa agora no 37. Esses irmãos, então, quando chega ele, tem um outro filho de Jacó, né? Então a gente já viu que Simeão e Levi não vale nada, e nós vimos que Rúben também não vale nada, que se deitou com a mulher do pai. Aí nós vamos ver o quarto filho de Jacó, que é Judá, que aparece nessa história também. E ele vai ser um dos personagens principais dessa narrativa, né? O narrador, quando ele quer enfatizar algumas pessoas, ele vai trabalhar, então, citando nomes. Você não vai ver nome dos outros, né? Você vai ver Issacar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser, você não vai ver esse povo. Você vai ver Rúben sendo citado o tempo todo, você vai ver Judá, você vai ver José. Né? Esses três nomes, fiquem com eles na cabeça. E aí aparece esse povo falando assim, vão matar ele. Né? Você vê que eles são bem bacanas, assim, os irmãos de José, né? Para um povo eleito, povo de Deus, você fala assim, as tribos pensam, né? Vão matar, né? Por quê? Porque ele sonhou, porque ele tem uma roupa bonitinha, porque ele tem 17 anos e é menino, vão matar. Aí Judá, que é mais piedoso, mas para que matar, gente? Não matar, não. Vamos vender como escravo para o Egito. Para que matar se outros podem matar por nós? Muito piedoso ele fala assim, para que matar rápido se ele pode morrer devagar? Para que matar sem dor se ele pode morrer de forma muito mais terrível? Judá é ruim. Esse homem não vale nada, não. Não presta. O que mais valia deles ali mandou só jogar na cisterna, né? Foi Rúben, né? O que mais valia deitou com a mulher do pai, né? Exato. Era o melhorzinho dos 10. Dos 10. Benjamim ainda muito menino aqui, exato. nascido. Mas aí, o que acontece? Eles vendem por 20 moedas, né, de prata, e tem esse episódio, né, de jogar o sangue na roupa, né, para poder mostrar para o Jacó, então, que um animal havia matado, né, levando lá para eles. Formação de quadrilha, né? Isso daí que é a implicação, né, nos dias atuais. Tem um outro episódio interessante, que é o papel de Rúben. Rúben aparece aqui tentando livrar o menino. Rúben, ele é mais velho, ele é mais maduro, ele é o primeiro. Ele tenta assumir a liderança dos irmãos. Seus irmãos dão ouvido para ele? Não. Rúben não é ouvido. Ele se deitou com a mulher do pai. Rúben não é respeitado. Rúben não é seguido. A gente vê a liderança de Judá aqui sobre seus irmãos. O que Judá fala, seus irmãos seguem. O que Judá apresenta, eles vão atrás, né? Para o mal, nesse caso, né? E aí ele é vendido. E é interessante que nós temos aqui eles levando, né, a túnica para Jacó, falando assim, você reconhece? Né? Se não me engano, a palavra aqui é zacar, né? Reconhece isso aqui? E aí ele olha e fala assim, é do meu filho. E essa palavra vai voltar na narrativa lá em Gênesis 38, né? Gerando um link dessas duas histórias. E quando eles apresentam, né, a túnica,
Pelo menos assim, o ar que deixa ali é um ar de não se importarem muito, né? Porque a construção ali não é muito pessoal, né? É a túnica do teu filho, né? É quase provocativa, né? Sim. Exato. Então, Conhece? você Vê o não que te espera deu? isso de irmãos, né? De pessoas ali. Eles foram mais. Olha como é que o relato, né? O texto aqui, ele é contrastante. Eles foram mais pessoais na hora de vender, ou não, a gente não vai matar porque é carne da nossa carne, né? Então a gente Nosso não vai irmão. matar. Exato. Mas na hora de dar para o pai ali a túnica, né, que seria talvez o grande momento, quem já teve que passar, não sei se vocês no ministério já tiveram que dar uma notícia para alguém que o outro faleceu, é um momento destruidor, né? É um momento muito pesado. Eu já tive esse desprazer, então de falar para uma mãe, né, que o filho dela tinha falecido, rapaz, é um momento difícil, de dar nó na garganta de qualquer um, mas o texto aí parece propor, né, como o Phil mesmo colocou, um ambiente de provocação, né, não de choro, de quebrantamento, de arrependimento, qualquer coisa do tipo, né? Então é bem complicado esse final da narrativa. E há no Oriente Antigo, né, inclusive na construção da escritura, dois tipos de escravidão, né? Aquela escravidão por dívida, né? Escravidão por herança, e a escravidão por domínio. Geralmente escravos de guerra, são esses que são vendidos, né, tomados. E esse preço, né, de 20 ciclos, né, 20 moedas de prata, é um preço padrão para o Oriente Antigo, que aparece, inclusive, nas leis de Hammurabi, né, na lei do Italião, como a gente bem conhece, é uma lei contemporânea ao princípio do período patriarcal, né, um pouco posterior a Abraão, e ele é vendido nesse termo padrão, e para quem? Para midianitas e ismaelitas, para seus parentes, Midian, filho de Abraão com Quetura, Ismael de Abraão com Agar, que fazem aqui as rotas nômades de especiarias, né, que comercializam todas as coisas, se eles realmente fazem aqui o ciclo arábico dessa rota, então, sim, pegando onde hoje é o Iêmen, a Arábia Saudita, a Península do Sinai, o Egito, o nosso Sudão, pegando toda essa região e subindo pela costa cananita, eram mais ou menos como funcionavam as rotas destes dois povos, que são quase cognatos ao longo da escritura, né? Parece que se davam muito bem, pois as rotas quase sempre eram divididas por esses dois, né? Midianitas e ismaelitas. E eles também parecem não se importar com a origem familiar da venda e prosseguem de modo comercial com as demais especiarias ou não, até que se chegue no Egito. Por quê? Porque é muito comum, quando você compra um escravo que não seja recebido por herança ou por domínio, que você só o venda longe das suas terras natais, longe das suas terras de origem. Geralmente, esse tipo de escravo tem até uma sentença das tribos nômades cassitas que dizem são entregues para a morte, são entregues para o destino, porque raramente sobrevivem ou voltam para casa. Tanto que ele só vai ser vendido no Egito mesmo. Vai para longe de casa e parece, né, você fala, nossa, coitado, Deus conduzindo para o lugar certo, né? E aí interessante que nós temos esse episódio, os filhos então reconhecem teu filho, mas algo acontece, porque um deles fica mexido com toda essa situação, algo muda dentro dele. É interessante que o capítulo 37 termina com os midianitas pegando José e levando, né, para vender, e aí no 36 diz que eles venderam para Potifar lá no Egito, e no 39 começa falando que José, é o mesmo versículo, né? José foi levado ao Egito, Potifar, e você olha o capítulo 38 e você fala, não, interpolação, isso aqui foi colocado aqui, Gênesis... E que é interpolação, reverendo uma Daniel? sequência, né? Foi acrescentado, né, a narrativa original. Então, algo que foi inserido aqui no meio por outra pessoa, né, depois. E não. Por que o narrador agora
ele muda a cena, ele fala assim, tá vendo Judá? Ele foi o responsável por vender José como escravo. Tá vendo se reconhece aqui e toda essa situação? Vamos olhar para ele. Ele se aparta de seus irmãos. Ele que era o líder dos irmãos, agora ele se afasta. Mais para frente a gente vai ver que mexe com ele esse choro de Jacó. Jacó fica chorando e ele se recusa a ser consolado. Isso mexe com ele, mas mais do que isso, ele tem filhos. Ele tem uns camaradas aí que não valem muita coisa, né? E Onã, né? Que não eram muito gente boa, né? Esses e Onã eram maus, diz o texto bíblico. E aí o se casa com Tamar e Deus o matou, diz o texto. Que Deus matou porque ele era mau. E aí nós temos a lei do levirato, né, Fio? Uhum. Ouviu, não? Não ouvi. Foi comigo? Diga lá. Foi. Nós temos aqui a lei do levirato, que é requisitada, né, depois da morte de Sim. Que é A lei do levirato, apesar de ser algo muito conhecido por nós dentro da própria Escritura, ela não é só comum à Escritura, não. Ela faz parte da construção do Oriente Antigo, né? É uma, vamos dizer, lei de manutenção da família, em outras partes, para que se prossiga em descendência, né? Dentro da lei geral, um outro membro da família, dentro da lei comum do Oriente Antigo, né, toma a propriedade da esposa do falecido e produz descendência. Esta semente com essa esposa será garantida a descendência do falecido. Ou seja, o primeiro filho é filho deste que o faleceu. É comum dentro da lei da Escritura que um irmão do falecido tome para si, né, a esposa que era de outra, e de igual sorte o seu primeiro filho, né, a sua primeira semente, seja a herança daquele que faleceu. Isso ainda vai ser formalizado dentro da lei civil judaica, hebraica, mas já é uma lei comum em todo o Oriente Antigo neste período, inclusive dentro das terras do Egito também. Exato, né? E aí nós temos, então, o Onã é chamado a cumprir essa lei do levirato, mas Onã era muito gente boa, né? Igual os tios. Ele usa Tamar, ele se deita com Tamar, mas ele se recusa a gerar filhos nela, né? De modo que antes de consumar o ato sexual, ele parava justamente para que ela não pudesse conceber, né? Então ele simplesmente usava Tamar, e diz o texto que Deus o matou, que ele também era mau. E aí nós temos Selá, que é o novinho, o filho mais novo de Judá. Uhum. E aí Judá olha para Tamar e fala: viúva negra, vou dar meu filho para essa mulher de jeito nenhum. E ele fala: não, aguenta aí que meu filho ainda é novo, na hora que ele crescer, aí tal, ele cumpre a lei e tal. E aí Tamar vê que te deu a época de se casar com Selá. Judá a ignorou solenemente, aí ela parte para ação, né? Tira as vestes da viuvez, coloca um véu, e aí Judá passa num determinado local, olha para Tamar, pensa que ela é prostituta, assim, deixa eu deitar com você. E aí, o que você vai me dar? Assim, eu vou te dar um cabrito depois. Eu falo assim, então o que é que eu tenho de garantia? Então eu quero seu cajado, seu bordão, seu selo, deixa aqui. Ou seja, para aquela época era deixar o RG, o CPF, né? Deixar o documento. Deixa aqui seu RG e seu CPF, e aí depois você busca, na hora que você trouxer o cabrito. Ele se deita com Tamar, o contexto aqui é justamente que ela está tampada, ele não a vê, né? Se deita com ela sem ver seu rosto, e aí vai embora, né? Depois procura ela, não acha. E aí quando ele fica sabendo, fala assim, o negócio é o seguinte, ô Judá, a sua nora adulterou, pareceu grávida. Engravidou,
Pronto, resolvido o problema, leva para fora e queima ela. Queima ela. Queima ela. A Aí, viúva negra, né? a Eu viúva gostei negra. do termo do Daniel. Resolvido o problema. Queima ela, adúltera. E aí aparece a palavra Zacar de novo aqui. Você conhece? Ela pega o bordão, o selo de Judá, fala assim, você reconhece isso daqui? E aqui parece que nós temos uma mudança grande na vida de Judá depois de perder 2 filhos, depois de ser confrontado por Tamar, que concebe de dois meninos dele, né? Pérez e Zera. E nós temos ele dizendo, mais justa é ela do que eu. Aqui a gente tem uma afirmação muito forte de Judá. Né? Diga, André. Não, fala que é impressionante como esses textos, eles, assim, ainda que não seja o termo aí talvez exato, mas confrontam o legalismo, né, do coração humano, né? Primeiro, o Judá, que lá em cima é legalista, porque fala bem assim, oh, não, que é isso, a gente vai matar o nosso irmão, carne da nossa... A gente não pode fazer isso, a gente vai ser amaldiçoado, praticamente isso, né? Porque a gente está fazendo algo que não pode fazer. Então, o que eu vou fazer, eu vou vender e outro vai matar no meu lugar. O pecado era o mesmo, vamos dizer assim, o desejo no coração não mudou. Aí, da mesma forma, o ponto que você colocou aqui com o verbo, dá para o pai, o instrumento do engano, e fala, você reconhece? Aí agora, parece que na mesma fala, né, Deus vai lá e confronta todo o legalismo do coração dele e fala assim, ó, você reconhece o seu legalismo, aquilo que você fez e o quanto que você é injusto, O seu pecado. e é o momento, o seu pecado, e é o momento que ele reconhece a injustiça dele, né? Fala bem assim, não, de fato, é ela que é prostituta, agiu como uma prostituta, adulterou, e de fato ela o fez, ela que seria queimada, era mais justa do que ele. Então Aqui a gente tem a conversão de um homem, gente, um cara que não vale nada. Judá. E veja, o narrador traz essa história trágica, terrível. É horrível. É o capítulo. O de Simeão e Levi e Judá e Tamar são os capítulos piores aqui de Gênesis, né? Não é legal de ler, não é legal de expor, né? Está mostrando o esgoto mesmo do que é o homem. É como que Deus vai trabalhar e a gente vai ver, né? O que Deus vai fazer com esse camarada. Exato. E a gente chega... Inclusive, na filiação aqui de Tamar, né, são gêmeos, mais uma vez, e um está para vir primeiro, né? Que põe a mão para fora. Né? Põe a mão para fora, então amarra uma bantinha, esse aqui vai nascer primeiro. O outro aproveita, deixa e passa à frente. E o outro nasce primeiro, por isso é chamado Perez, né? A ideia é aquele que irrompeu, né? Aquele que se lançou. Aí então vem o Zerá, será, né? Aquele que é semente. Vermelho ou avermelhado, um pouco semelhante, né, ao alcunha de seus avós, né? Esaú e Jacó. Também. Nós temos um eco aqui, né? Inclusive o que vai acontecer com o próprio José em relação a todos os seus irmãos. Aquele, o mais moço, aquele que, pelos seus irmãos mais velhos, que tem por função natural de seu senhorio na idade, o zelo para com os menores, esse negócio que o mais velho cuida dos mais moços, isso é clássico, é antigo, é milenar, e já estava presente aqui. Ou seja, eles, em lugar de fazer o que lhes era devido, fazem o oposto, e, em vez de zelar pela vida, entregam a morte, e também o que é incomum, aqueles que receberam menos irem à frente daqueles que receberam mais. José ser lançado agora pelo Senhor a primazia, né, sobre seus irmãos, é como vai começar a narrativa, né, inclusive do próximo capítulo. E aí nós chegamos no 39, que é quando volta, né, para a história de José e agora o menino, 17 anos, chegando no Egito. E aqui a gente tem uma inclusio, né? É possível a gente ver uma inclusio aqui, que é justamente... Quem que é inclusio, reverendo Daniel?
É um sanduíche, né? Você tem um tema, você tem um outro tema e fecha com o tema anterior para mostrar que essas coisas estão relacionadas, né? Então, justamente, ele está mostrando a questão de José como escravo no Egito, José como prisioneiro, e a toada aqui é o seguinte: o Senhor era com José. A repetição é essa, né? O Senhor era com José de modo que ele era próspero. Então, veja, no início ele vai dizer, né? Vendo Potifar que o Senhor, Yahvé, né? Que o Senhor era com ele, tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. E aí, lá no finalzinho, você vai ver a mesma coisa, né? No verso 21. Porém, o Yahvé era com José, ele foi benigno, ele confiou as mãos, papapá. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque Yahvé era com ele, tudo que fazia, o Yahvé prosperava. José prosperava como escravo, José prosperava como prisioneiro. José prosperava porque o Senhor era com ele, né? No escuro, ele prospera. A questão aqui que a gente vai ver nesse capítulo não é que ele prospera porque ele está numa situação boa ou numa circunstância favorável, mas porque o Senhor é com ele. O que a gente tem no meio? A fidelidade de José. Por que o Senhor era com ele? Por que o Senhor prosperava? Né? Que é o caso da Patifona, né? A mulher do Potifar lá. Essa mulher não vale nada, né? Que ela quer se deitar com ele e todo aquele episódio que todo mundo conhece bem, né? Então ele está lá, Vocês imaginam, meus irmãos? Ele vai, ele está com medo, vocês imaginam o tanto que esse menino chora, ele vai para um lugar que é outra língua, ele tem 17 anos apenas, ele não tem essa segurança toda, ele conhece a Deus, ele ama a Deus, ele já teme ao Senhor, o Senhor já tem se revelado a ele, mas os sonhos dele vão por água abaixo. Ele fala, Senhor, não estou entendendo nada, né? Chega lá, ele vê Deus abençoando, fala, rapaz, tudo Deus está abençoando. E ele vira o mordomo, né? Vira o escravo mor lá. Mas ainda assim, né? Vamos dizer, vai ter uma caminhada para José se tornar quem ele é, né? Mas 13 anos. Ainda na casa de Potifar, né? Ele já é o cara. Ele não era o filho querido, né? Então, assim, ele deixou de ser o filho querido, como você bem destacou, né? E agora o máximo que ele pode ser é o mordomo responsável por todas as coisas. Aonde ele vai, ele é o cara. Aonde ele vai, ele prospera muito. E não é porque ele é o cara, é porque o Senhor era com ele. A toada do texto é essa. Isso é um fato. O Senhor era com José. Justamente por conta da fidelidade, né? Porque na hora que o negócio estava bom, ele fala assim, tá bom não, né? Tá melhorando? Aí, calúnia. A mulher quer se deitar. E diz o texto, não é que ela tentou uma vez, que às vezes o povo pensa assim, né? Que uma vez ela apareceu lá, ficou pelada para ele e quis se deitar com o menino, né? Primeiro fala que ele era bonito, né? Era formoso de aparência. Mas diz o texto, né? Deita-te comigo. Ele recusou, né? E tal. Falando ela, José, todos os dias, e não dando ele ouvidos, aí ela se lança para tentar forçar o menino. Então, não é que ele rejeitou uma vez, não é que ele fugiu uma vez. Essa mulher foi para cima dele constantemente. Constantemente ele se manteve fiel. Constantemente. E de novo, a gente vê um paralelo, porque nas perseguições da esposa de Potifar, a gente vê que ela fica com o manto dele, rasga e deixa o manto com ela. E é comum. E aí, de novo, ela mostra e fala, ó. Porque como reconhecer os escravos? A gente sabe que é comum no Oriente Antigo você dar nome. Quando dá nome, mostra domínio, mostra possessão, controle do destino. Já falamos sobre isso, né? Mas no Egito tem algo diferente, duas coisas diferentes para marcar as pessoas. E está muito ligado à aparência. Em primeiro lugar, a roupa, o manto. Se veste de uma adequada maneira um específico tipo de pessoa. Ele, como mordomo, ele não ficou só uma muda de roupa na mão dela. Ficou a única roupa que utilizaria o mordomo, identificado por aquele que veste. E, de novo, o mordomo se veste melhor do que os demais escravos tradicionais, porque ele é o intendente. De novo reconhecido, de novo premiado com vestimenta, e, de novo, tem a maldade destituindo ele dela. E o Senhor permanecia com ele.
Senhor era com ele. Perseguido, prosperando no escuro. E era muito comum também no Oriente Antigo as esposas. Porque veja só, Potifar, olha, tem uma coisa engraçada aqui. Potifar, algumas tradições, inclusive traduções, dão a entender que Potifar era eunuco. Se Potifar era eunuco, como é que ele tinha uma esposa? Como é que era isso daí, né? Bom, há tipos diferentes de eunucos no Oriente Antigo. Sim, tem os eunucos que têm seus membros completamente, né, retirados, tem aqueles que têm apenas a semente, né, destituída, e tem os eunucos, que são aqueles que são sábios, não magos sábios, apenas sábios, que vivem para ensinar, vivem para aconselhar o seu rei, neste caso o faraó, e não são destituídos de seus órgãos sexuais. Nós não sabemos qual é a realidade, porque todos eles poderiam receber esposas dos seus reis. A intenção de receber a esposa, quanto mais bela, inclusive, era maior o prêmio de seu rei, maior o prêmio do divino em reconhecimento ao conselho daquele que governava diante do faraó, né, que instruía o faraó com seu conselho. A gente sabe que a casa de Potifar era uma casa de relevância nesse quesito. Então, inclusive, a gente vê alguns pesquisadores dizendo que por isso que era comum que a esposa de Potifar ou de eunucos deste gênero procurassem o afeto de outros homens que não de seu marido. Por isso também era comum, talvez vocês tenham visto aquele filme da Múmia, né? Quem vai se lembrar aí da Anck-Su-Namun, toda pintadinha, né? Para que nenhum homem a tocasse, para não manchar a sua pintura, é por causa disso, né? Para ter certeza que, mesmo sem a visita constante do seu rei ou do seu faraó, ou simplesmente de seu marido, ela não se deitaria com ninguém. E suas pinturas, né, e sua beleza permaneceria intacta. Algo legal dessa formosura, que é tida da palavra para essa formosura da esposa ou melhor, da formosura de José, seria uma palavra oposta a essa formosura das mulheres egípcias, aquela formosura construída, de pintura, de adorno, de unguento, aquilo que era naturalmente belo, é outra palavra que era ligada à intenção de José. Então, ele era diferente de tudo aquilo que estava acostumado à corte, de todo aquele lidar da corte. Tanto que essa palavra formosura ali, dessa beleza, é a mesma que Salomão utiliza para falar da Sulamita, porque ela não é só uma beleza física, que é o que Salomão quer louvar nela, é uma beleza de caráter, é uma beleza espiritual, ela é completa nessa beleza, ela é útil nessa beleza, e isso se repete aqui também em José. Ele é um cara diferente. A gente vê, ele saiu menino de lá, 17 anos mesmo. A gente vai ver que ele vai falecer com 110 anos, né? Vai demorar muito tempo, a gente vai viver bastante. E que sempre ao longo de sua vida, por exemplo, primeiro com 17 anos acontece aquele episódio, depois com 30 anos ele já vai servir ao próprio faraó, com 39 os irmãos chegam ao Egito, com 55, 56 é quando Jacó morre. Então, quando José morre, que a gente vem saber a idade dele de novo, né? Então, meio que todos esses 5, 6 episódios, grandes episódios na vida de José, ao longo de seu amadurecimento, são plenamente ultrapassados por 2 quesitos. Primeiro, pela ação perpétua de Deus na sua vida e pelo seu amadurecimento em relação ao seu Senhor, que vai acontecendo ao longo dessa construção. A mesma coisa a gente vê com Judá, né? A gente viu, se entrega ao erro, é confrontado pelo erro, responde ao erro, confrontado também ao amadurecimento. Então, essa jornada de amadurecimento na vida dos dois, pela redenção do Senhor, ambos, pela ação do Senhor, vai ser o eixo condutor, né, dessas próximas narrativas. E aqui José está trabalhando, está mostrando serviço, mesmo desconhecido, mesmo numa língua diferente, em costumes diferentes, seu trabalho é reconhecido e ele granjeia pelo Senhor este espaço e, de novo, mais um episódio catastrófico alcança. Só lembrar aquilo que a gente falou no nosso último episódio, né? Deus vai santificar todos os seus, mas alguns
precisa tomar mais na cabeça nesse processo, né? Que Judá sofreu um cadiquinho mais nesse processo. José sofreu bastante, né? Mas sofreu, mas a situação, né, que Judá passou, enganando o pai, perdendo os filhos. O peso espiritual é maior, né? O peso de José é um peso muito mais físico, a gente vai ver, né? Exato. Imagina a situação, meus irmãos, porque hoje você ir preso por acusado de estupro, o que é, né? E aí você pegar um estrangeiro, escravo, ser lançado num calabouço, numa prisão, acusado de tentativa de estupro, naquela época, nós estamos falando da filha 700 anos antes de Cristo. Da filha de alguém de relevância, né? De uma mulher importante, e ele é um ninguém. E aí ele vai para a prisão. Não tinha direitos humanos lá, não, né? Funcionava lá direitos humanos? Zero. Espera. O mínimo era a morte. O mínimo era a morte. Né? Sofrimento, estupro. Né? Se hoje é terrível, né, para alguém ser preso nessas condições, imagine 1.700 anos antes de Cristo. Mas o que acontece é que o Senhor era com ele. Era com José na prisão. Ninguém toca. Ninguém toca nele porque o Senhor era com ele. Mais do que isso, ele vira o cara na prisão. O carcereiro deixa tudo na mão de José e José passa a ser o maioral dentre os presos. Ele passa a liderar ali, né, dentro da prisão. E aí a gente vê o José agora, que de sonhador, ele passa a interpretar sonhos, né? E aí essa figura dos sonhos como revelação de Deus, né, nesse momento, algo mais profético. E aí esse relato aí do copeiro e do padeiro, né? Esses dois homens, pela providência, vão parar lá na prisão, né? Diga, André. Eu lembro de ter visto, quando estudava, eu não lembro se o texto de José ou Daniel, um comentarista falando que, normalmente, que essa lógica dos sonhos e de Deus trabalhar através dos sonhos estava normalmente ligada com a relação, em situações de relação entre o povo de Deus e os pagãos, que os pagãos eram normalmente mais afeitos a essa revelação através de sonhos e tudo mais. Vocês acham que tem essa relação aí, que textos como esse mostram isso de fato? Porque a gente vê que tanto em Daniel quanto aqui são os momentos talvez mais clássicos, aí, mais emblemáticos de utilização de sonhos, e eram com povos pagãos, né? Sim, a ritualística, né, mesopotâmica, egípcia, né, caldaica em geral, né, babilônica, entende que há dois planos sempre funcionando, sempre intercambiados, como nós entendemos, há o universo material e há o universo espiritual. Nós tateamos o universo espiritual quando nossa mente, quando o nosso espírito ultrapassa as funções do corpo, segundo eles, o que os magos diziam, né? Ou seja, durante o sono, nós conseguimos navegar dentro do universo espiritual. Então, sim, era comum entender sonhos como visões do celestial, como manifestações do divino. Então, por isso há manuais de interpretação dos sonhos. Inclusive, na cultura hebraica, a gente também tem alguns manuais, como o Hayalobot, que explicam naturalmente, como equações bem matemáticas, o que é sonhar com respectiva figura. No entanto, há um tipo de visão, uma visão cósmica, visão divina, que são visões incríveis, ou seja, a natureza funcionando de forma não natural. Quase visões escatológicas, como animais quadrúpedes andando como bípedes, animais terrestres voando ou nadando como aquáticos, ou animais que não existem, bestas indescritíveis, ou, no caso, vacas comendo vacas. Ou seja, quando algo é fora da natureza, algo é muito surpreendente, é o que se chama parapoesia,
né, ugarítica, por exemplo, essa sessão incrível demanda um tipo de revelação, uma revelação que traz juízo, uma revelação que traz insatisfação da parte dos deuses. Por isso que ela é mais alarmante. Por isso, uma visão de uma estátua com Daniel, que deveria seguir de uma única matéria-prima, com uma única proposição, tem matérias-primas diferentes, disposições diferentes, e isso causa surpresa. Mas, ainda assim, não é uma surpresa tão insana, tão diferente do real, tão impossível. Por isso também o truque de Nabucodonosor em perguntar aos sábios: o que eu sonhei? E então, qual o significado? Porque já que vem dos deuses e eles falam pelos deuses, eles vão saber do todo da mensagem. Ele não precisa dar a pista. E já quando também tem o sonho e a visão dos animais, da parte de Daniel, esta é tão surpreendente que ele nem tenta entender por si, não. Ele já pergunta mas o que é isso? Depois pergunta mais, né, e recebe mais informações. Nada mais natural de algo que vem desde a antiguidade, né, no Antigo Oriente, esteja nas mãos dos egípcios. Neste tempo, aqui não há uma nação egípcia ainda formulada como nós a vamos conhecer nos livros de história ou a partir do texto de Êxodo. Aqui ainda também não acontece o domínio ixo no Egito, que são os povos semitas de fora do Egito que vêm morar no Egito e prosperam grandemente, se tornam maioria, principalmente em riqueza e fortuna, e assumem o comando, assumem o poder no Egito. Isso ainda não aconteceu. Mas a entrada de semitas, de ixos no Egito é amplamente aceita, né? E eles podem prosperar por si mesmos. Pouco tempo daqui para frente, vai acontecer esse levante ixo que vai dominar o Egito. Depois de um tempo, esse levante será, vamos dizer, vai receber uma contra-resposta, uma contramedida da parte dos egípcios, que vai expulsar os ixos e tornar todos os semitas que vivem nas terras do Egito uma casta servil, uma casta escrava. E é este faraó que se levanta agora da etnia exclusiva egípcia, que é o faraó que não conhece José, né? Então, pelo menos 215 anos depois desses eventos, né? Vai faltar algum tempo para isso acontecer. Então, este sonho é, de fato, surpreendente. E a gente tem que lembrar que esta prisão é a prisão do rei. São os calabouços do rei. Então, quem vem para cá são aqueles que envergonham a coroa, ou aqueles que intentam contra a coroa. Não precisa ser necessariamente o rei, pode ser qualquer um dos seus intendentes, né? Mas essa não é uma prisão comum, né? É uma prisão diferente, que vai ser o plano de fundo da interpretação de todo sonho. É interessante que, diferente de Daniel, o José ele não tem esse negócio de levar o sonho para casa e orar, não, né? Ele é na lata. Na lata, ele já interpreta. Então, talvez aí nesse meio tempo, não sei como é que a gente pode tirar muito daí, mas talvez nesse meio tempo ali, ele tenha tido que lidar com interpretação de sonho de alguma maneira, talvez a própria dele, enfim, alguma coisa do tipo, porque ele não tem essa prática de sair, orar, não, Deus já deu a interpretação para ele dos sonhos do padeiro e do copeiro, né? É possível que haja um contraste, né, de mitologias aqui, porque como é a corte de magos e de sábios inclusive dos caldeus, dentro da coroa da Babilônia. Eles leem as estrelas, eles leem as sortes, promovem ciência e estão sempre prontos a responder à coroa. Ou seja, vem um sonho, qual que é natural, a prática dos magos? Tê-lo sempre pronto à mão, ter a resolução pronta na mão. Por isso que Nabucodonosor está cobrando. E aí, como é que vai ser? Né? Cadê a interpretação? Cadê o sonho? E Daniel propõe algo diferente. Propõe, dá um tempo, me dê um prazo, algo que não é comum. E dentro desse prazo ele vai orar com seus amigos, né? Ananias, Misael e Azarias, e então o Senhor vai lhe dar
a interpretação e ele vai trazer para o seu rei. No Egito é diferente. A gente vê, inclusive, lá no tempo das pragas, quando eles tentam, através de alguns rituais, copiar a praga, né? Reproduzir o flagelo. Então, eles precisam de tempo, porque eles precisam, com este tempo e com o sonho na mão, consultar as estrelas, consultar o divino e entender o que significa. Um contraste que aqui acontece, mesmo que oposto a Daniel, é que José não precisa de um tempo. Está claro. Ou seja, uma inversão da prática divinitatis, por assim dizer, dos dois reinos que são diferentes. É Deus se mostrando diferente, mostrando como seus servos são diferentes quando por eles são sustentados. É interessante ressaltar que nem José nem Daniel são profetas, né? Nesse sentido mais específico, né, de ofício. Eles se tornam... de trazer oráculos do Senhor, né? Não são. Daniel ainda traz, né? Alguma coisa lá mais mas política e tal. Mas de ofício eles são... Já lá no fim, né? No fim da sua vida, sua obra. Exatamente. Chegam dois sonhos, e aí, na verdade, né, nós temos o copeiro e o padeiro. E eles sonham lá, e aí José, eles estão lá incomodados, e aí José fala, o que houve, né? Eles contam sonhos, dois sonhos. O propósito, basicamente, aqui é Deus está conduzindo a história para que ele pudesse interpretar o sonho de Faraó. Então, ele interpreta corretamente o sonho do padeiro, do copeiro. O padeiro lá, né, vinha os corvos comerem o pão na cabeça dele, né, o copeiro, né, havia a videira lá, os ramos, né, as uvas maduras, e ele dava o copo para Faraó. E aí o José fala, interpreta do copeiro primeiro, né, fala, dentro de 3 dias você vai estar lá com o Faraó. Aí o padeiro olha... Coitado do padeiro. A interpretação é boa. Eu também sonhei. Falei, é mesmo? Eu gostei. Conta aí. Então, os corvos vinham e comiam pão na minha cabeça. Eu falei, então tá bom, 3 dias você está enforcado, esteja morto, né? E, de fato, ocorre 3 dias. E aí o José fala com o copeiro, fala assim, lembra de mim quando você estiver lá. Você sabe que eu sou justo, né? Veja, o povo, ao conhecer José, sabia que ele era justo, né? Assim, conta para ele que eu estou aqui de maneira injusta. Conta de mim para o faraó, né? O José tenta, né, orquestrar algo ali no sentido de não de maneira ruim, errada, né? mas assim, pelo seu, né? Ele tentando fazer alguma coisa, mal sabia que Deus é quem estava conduzindo tudo isso, né? E aí ele fala assim, tenta lá, aí o copeiro vai, né? O que o miserável faz? Faz nada, né? Esqueceu-se de José, diz o texto, né? Ele nem aí, tá lá. Passa um tempo, a gente não sabe quanto tempo, a gente sabe que passou 13 anos. 13 anos para chegar aqui no capítulo 41, meus irmãos. 13 anos de sofrimento, como escravo, como prisioneiro, né? E às vezes a gente fica com pressa, né? Querendo impor coisa para Deus, achando que Deus tem que fazer do jeito que a gente quer e que o tempo tem que ser do nosso jeito. A gente só sabe que teve 2 anos de diferença, vamos dizer assim, no esquecimento do copeiro, né? Essa informação. A gente pode dizer 2 anos completos. A gente pode dizer com precisão que pelo menos 2 anos, mais de 2 anos, ele ficou preso. Em 2 anos completos, ele está preso lá. Exato. Desses 13, 2 anos, talvez bem mais, né? Mais, 2 anos. Porque não, talvez ele já era o chefe, né? Ele já era o chefe do presídio. Quando eles chegam lá. E depois ele ainda fica mais 2 anos preso, injustamente. Preso injustamente, sendo temente por ser fiel a Deus. Ele foi preso por ser fiel. Se ele tivesse sido infiel, ele não tinha sido preso, né? A gente saberia que ele ia se lascar, mas ele foi preso, mas o Senhor era com ele na prisão. Melhor estar na prisão com o Senhor do que no palácio sem o Senhor. Lembre-se disso. E a prisão é instrumento do Senhor. Sem a prisão, ele não chegaria. Para forjar o caráter desse homem para chegar no trono, né? Exatamente. Exato. Então, a prisão faz parte da soberania de Deus. Prisão, a escravidão, Deus está no controle, o sofrimento que a gente passa, ele está conduzindo. Aí tem o sonho de Faraó, filho. Conta para nós aí as vacas comendo vaca. Essa visão fantástica, né? Essa daí
Vamos lá. Capítulo 41. O faraó tem um sonho. E ele vê 7 vacas feias e magras engolindo as vacas gordas, né? 7 vacas gordas, vacas feias e magras engolem as vacas gordas. Aí depois ele tem outra visão, tipo, das espigas, né? As espigas também, que eram 7 espigas mirradas, mirradas, engolindo as engolindo as bonitas. cheias e boas. Exato. E aí Faraó fica angustiado, né? Ele fica com... Diz o texto aí, né? Que ele fica com o espírito perturbado. Deus não deixa ele dormir, não. Agora chegou o momento. Né? E aí ele manda chamar todos os magos, todos os sábios, e ninguém havia que interpretasse. Eles podiam até tentar mentir, né? Mas Deus está na condução aí, que é o que acontece muito, né? Sonhei, e aí o povo... Mas você querer também... É lógico que Deus está na condução do processo, mas você querer mentir para Faraó a interpretação do sonho dele, a hora que ele descobrisse, na hora que não acontecesse, né, também... Morreu. Morreu, né? Ia ficar junto com o padeiro lá. Há uma complicação, né, nesse sonho para a cultura egípcia, porque, em primeiro sonho, né, primeiro há um emblemático número 7, né, que não só para nós representa inteireza, completude, né, algo com que tem começo, meio e fim, algo total. Para o Oriente Antigo, em geral, também expressa esse entendimento, mas as vacas, por exemplo, de Apis, de Serapis, são animais sagrados, né? A expressão da natureza já é uma expressão divina literal para o pensamento do Egito, mas ainda não deste Egito. A cultura do egípcio, como etnia, já existe. Suas ordens de adoração já existem. No entanto, estão muito misturados com os ixos. Talvez este faraó que aqui esteja seja um faraó semita. Não necessariamente ele precisa ser um faraó egípcio, pode ser também, não há nada neste tempo que preveja a necessidade de ser um ixo, afinal a revolução, por assim dizer, dos ixos ainda não aconteceu, vai acontecer daqui a algum tempo, mas ele não tem problemas divinos com este sonho em primeira mão, ele só se assusta com algo grave, com algo fora da realidade, algo fora do normal, como a gente já falou. A gente vai ter outro sonho, mais ou menos uns 200 anos após isso, onde a filha de Neferti tem um sonho também com vacas e crocodilos, né? Vacas menores sendo, ou melhor, do mesmo jeito, vacas maiores sendo devoradas por vacas menores. E o entendimento deste sonho é que os deuses continuam a desaprovar o Egito. O Egito precisa mudar seu comportamento cultico, seu comportamento litúrgico. E é um pouco do que os faraós da dinastia de Ai, dessa revolução da corte egípcia, vão se amparar para chamar o Egito. Aqui, a gente não vê nenhuma relação divina prévia com isso, ele pensando nos deuses ou em desaprovação. A gente vê só um desespero de algo incomum acontecendo. A gente viu, logo no começo do 41, né, o Daniel trouxe, as vacas, então, as espigas miúdas, engolindo 7 espigas. Como é que uma espiga, o que é uma espiga? Engole uma outra. Como é que são grãos engolindo grãos? Agora, grãos têm boca e engolem outros grãos. O que isso pode dizer? É completamente fora da natureza mesmo. E aquela impressão de algo tão não natural, trazer sempre consigo algo tenebroso, uma mensagem tenebrosa, é claro que tira Faraó do eixo, tira o rei do eixo. E, finalmente, José vai ser lembrado aqui por isso, né? Para isso. Lembra-me de todas as minhas ofensas, né? Então, essa aqui é a palavra do copeiro. Miserável, né? Exato. Agora eu me lembro, né? Agora eu lembrei. Passou 2 anos, mas agora eu lembrei, né? E aí ele vai dizer, tem um cara aí
interpretou nossos sonhos, traz ele para ele interpretar, e aí vem José. Né? E aí Deus manifesta o sonho, né? Deus revela a José, e José traz essa interpretação. 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Viria 7 anos de fome, antes Deus mandaria provisão, mas era necessário ter a compreensão disso para não para se preparar, né? Então Deus traz esse momento justamente porque o que ia acontecer? Fome na terra, muita gente ia morrer de fome se não houvesse essa provisão, né? Essa preparação. Diga, Phil. E olha outra coisa legal, né? Porque a gente viu, e quando vimos, até comentamos, né? Que era comum o descer dos povos do norte, né, em caminhos nômades até o Egito, a fim de apanhar mantimentos, a fim de trazer sustento. E aqui a gente tem uma construção de que, inclusive, o sustento do Egito, que serve de sustento para os demais, é extraordinário. Também este é construído pelo Senhor, porque se não é o Senhor e a sua interpretação, não apenas os povos que precisam do Egito não teriam resguardo, mas como o próprio Egito ficaria legado ao seu destino. É o Senhor que guarda soberania sobre todos os povos, sobre todas as nações, e já está se mostrando aqui. E aí nós temos, então, essa interpretação, e aí José já traz a implicação disso, né? Ele não só diz, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Esse negócio é o seguinte, coloca alguém que tenha condições de administrar, de recolher a quinta parte, 20% de toda a produção, estocar, porque os 7 anos de fome vão ser muito pior do que os 7 anos de fartura, e o bicho vai pegar. Deus conduzindo a história, o sonho de José vai se cumprir, e agora ele diz quem é mais sábio do que esse homem para poder administrar e ser o primeiro. Em quem há o Espírito de Deus, né? Em quem há o Espírito de Deus, né? A gente vai ver como que Deus conduz, né? Seja com Daniel, como a gente citou agora há pouco, né? No palácio da Babilônia, mostrando a soberania de Deus sobre as nações, seja com José no Egito, mostrando que ele é quem conduz, não é porque José é o cara, mas é porque o Senhor era com ele está o Espírito do Senhor, né? De modo que agora, verso 46, era José da idade de 30 anos, quando ele tinha 17 lá no capítulo 37, agora ele tem 30 quando ele ascende ao trono, quando ele se torna o primeiro ministro do Egito. E é interessante que durante esses 7 anos, a gente vê como que José lidou e qual que era o segredo de José para prosperar, né? No versículo 50, né, do capítulo 41, diz que antes de chegar a fome, né, durante esses 7 anos de fartura, José ele se casa com a Zenate, né, a filha lá do sacerdote, né, de Potífera, sacerdote de On, e ele dá à luz 2 filhos, né? Então, veja o que ele diz, né? José, o primogênito, chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os trabalhos de toda a casa de meu pai. E ao segundo ele chamou de Efraim, pois disse, Deus me fez próspero, né? Duplamente próspero na terra da minha aflição. Como que José lida com a traição dos seus irmãos? Como que José lida com a angústia de ser traído, vendido como escravo? Como que José lida com o fato de ser caluniado, lançado num calabouço, acusado de tentativa de estupro? Ele não retalia, ele não se torna uma pessoa amarga, não se torna uma pessoa azeda e contrária ao Senhor. Ele diz, o Senhor me fez esquecer. Ele prossegue. Ele não está simplesmente remoendo e desejando vingança contra a Patifona lá ou contra os seus irmãos. Pelo contrário, ele é próspero na terra da aflição. Ele diz, Deus me fez prosperar aqui. Ele prospera como escravo, ele prospera como prisioneiro e agora ele está no trono, prosperando e sendo instrumento para abençoar as nações. Por causa dele, as nações são abençoadas, né? E possivelmente ele foi colocado aqui como o grão-vizir, né, por assim dizer, aqui, o vice-rei, aquele que é o conselheiro do rei, porque ele não é só mais um sábio dando conselhos como os outros. Ele é um intendente de como todas as coisas devem acontecer.
Por dois motivos, por três motivos a gente pode entender isso. O primeiro é que ele dá a ideia de que sejam edificadas cidades celeiro. Isso não é comum no Oriente Antigo, né? Isso é algo diferente. Existem um paiol, existe um celeiro, existe um cuidado com o cultivo, mas uma cidade que funciona para isso, cidades que funcionam para isso, como vai ser comum ao Egito, inclusive a partir deste tempo para frente, foram novidade. E ele recebe o nome, além de ter dado essa ideia, ele recebe o nome, né? Zafnar Paneah, ou Zafenat Paneia, depende da tradução da Bíblia que a Bíblia vai trazer, né, da versão que a Bíblia vai trazer, mas a ideia deste termo, que não é um egípcio muito mais moderno, mas um egípcio ainda muito caldaico, muito ugarítico ainda, né? A ideia de tipo... vamos parafrasear, aquele que conhece as coisas, aquele que sabe das coisas, aquele que projeta as coisas. Então, ele recebe esse nome. A gente sabe que o nome está acompanhado da alcunha da função, do propósito, do domínio. É posto em segundo no comando, ou seja, é ele que vai construir isso que ele deu a ideia. É ele que vai projetar, que vai organizar o Egito nesse tempo de abundância para o tempo de desestrutura que virá. E ele recebe uma esposa. E essa esposa é filha do sacerdote On, que é o sacerdócio que representa os festivais, que organiza os festivais, que se dirige aos deuses. Então, ele recebe também essa alcunha, porquanto recebe a herança desse mesmo sacerdote, a sua filha. Então, ele vai se dirigir ao Deus, ele vai construir a cidade de celeiro, ele vai governar essa organização. Então, tudo isso junto. Por isso, também a resposta dele de se sentir completo e honrado na terra que estava ali para desonrá-lo. Se sentiu coberto da terra que estava ali para lhe afligir e se esquecera dos seus irmãos, por assim dizer. Esse se esqueceu não é um deixou de se lembrar, simplesmente. É que aquilo não mais o incomoda. Se esqueceu, aquilo não é mais problema, faz sentido. Sabe? É como a gente olha, por exemplo, histórias como a de Ruth e de Noemi. Noemi, no tempo da amargura, ela se reconhece tão no tempo da amargura que ela fala: meu nome agora é Amarga, meu nome é Mara. Só que se a Noemi do primeiro capítulo de Ruth conhecesse a Noemi do último capítulo, ela ia ter essa reação tão tensa com a sua realidade, porque realmente é difícil a gente enxergar o sorriso da providência de Deus no olho do furacão, né? No meio do sofrimento. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja completamente presente, soberano e sustentador, como estava aqui com José, como estava com Noemi e como está sempre conosco. A providência pode ter essa aparência carrancuda, né? Mas ela ainda é providência. E o Senhor tem bom termo e propósito em tudo o que faz. E segundo Provérbios 16:4 diz, né? Inclusive no perverso, para o dia da calamidade. Vou falar aí dos perversos. Eles precisaram descer para o Egito, né? Os irmãos de José que, nesse período, foram sendo santificados por Deus, né? Que a gente vai ver irmãos diferentes, né? Aqui, né? Eles não têm a mesma atitude. Cenas dos próximos capítulos, chegamos no 41, mas no próximo episódio a gente entra no 42 em diante, senão fica muito extenso o nosso podcast, né? Beleza. Aqui a gente pode ver em José um tipo de Cristo, nele sendo abençoadas as nações, ele se assenta no trono depois de ser perseguido, ele entra para a linhagem aí, né, meio que sacerdotal, como representante aí, né, aquele que busca a Deus pelo povo. Ele é um tipo de Cristo, mas na semana que vem a gente vai ver outro tipo, que aponta ainda mais, né, em Gênesis. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Biblix aí, estudando a Bíblia, né, com Heavy Phil. Heavy Rex? Rex, né? Não. Heavy Rex. Heavy Tom. Daniel não poderia terminar de citar isso daqui, né? Citar isso. Vamos perder a oportunidade. Segue a gente lá nas redes, galera. Se inscreva no nosso canal. Valeu. E tamo junto. Grande abraço.
Grande abraço, gente.